Ó, vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimir nossa dor com Jesus. Olá, boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos a essa casa de oração que nos recebe sempre com muito carinho. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, aos amigos do plano espiritual que desde as primeiras horas do dia prepararam esse ambiente, pedindo a eles que nos ilumine, que ilumine a nossa irmã Liliana na sua explanação, mas que ilumine a cada um de nós também, para que possamos tirar o melhor proveito dessa tarde de estudo. Gostaria também, no dia de hoje, de pedir aos amigos da espiritualidade maior, pelo nosso país, pela nossa nação, pelo povo brasileiro, que mais uma vez se encontra dividido e polarizado, que nós possamos respeitar a opinião alheia, como aprendemos na Gênese. A transição planetária passa pela luta de ideias, mas que essa luta de ideias se dê de forma tranquila, serena e civilizada, que em momento algum tenhamos qualquer tipo de agressão física ou moral, e que as pessoas de bem possam se unir em pensamento, gerando uma corrente fluídica, capaz de iluminar as trevas que obscurecem ainda a visão dos nossos irmãos menos esclarecidos, que se compadecem do mal, pois dessa forma estaremos contribuindo para a transição planetária. Uma boa tarde a todos. Como a Fátima nos colocou, a questão do livro dos Espíritos e o Evangelho fala sobre a porta estreita. Esta parábola de Jesus, como muitas outras, Sônia, se a gente for pegar mesmo o ensinamento, uma tarde é pouco. Mas a gente vai hoje focar na porta estreita, bem relacionado a essa questão do livro, tá? Nessa questão 979, vocês perceberam que Kardec pergunta à espiritualidade, não das provas que nós estamos passando, mas aquelas provas que nós sabemos que teremos que passar para realizar a nossa purificação, o nosso aprendizado, o nosso crescimento. Quando a gente sabe de algumas provas que nós vamos passar,
Será que isso acaba perturbando a nossa felicidade, se torna penoso para nós? Essa questão, ela está no livro 4 do Livro dos Espíritos, no capítulo 2, que fala penas e gozos futuro. Quer dizer, a felicidade e a infelicidade na vida após a morte. Uma boa continuação da palestra do Paulo da semana passada, que falou de perdas e entes queridos, né? Então, essa preocupação com a vida após a morte, ela sempre nos acompanhou, gente, ao longo da nossa história, né? Então, independente do valor que a gente der a esta vida, nós sejamos mais materialistas, mais espiritualistas, todos nós, né, concordamos como que essa vida é curta, ela é precária, pode ser interrompida a qualquer instante, ninguém está seguro quanto ao dia de amanhã, ou melhor, nós não estamos seguros nem daqui a um segundo, né? E aí? A hora que chegar este momento, né, como as pessoas falam, o momento fatal, o que vai ser de mim? Para onde eu vou? Vou encontrar aqueles que partiram antes? Eu vou ser feliz ou infeliz? Eu tenho uma boa notícia para vocês. Não precisa desencarnar para vocês descobrirem se vocês vão ser felizes ou infelizes. Como é que você se sente hoje? Quais são os seus sonhos, seus desejos, as necessidades? O que é aquilo que você não pode ficar sem? Que faz falta para você? Quais são suas aptidões? Como estão os seus relacionamentos? Quais as pendências que você tem para resolver? Hoje, você se sente feliz ou infeliz? Está respondido. Se chegasse o nosso momento hoje, de deixarmos o corpo físico e retornarmos à pátria espiritual, nós íamos chegar lá do mesmo jeitinho que nós deixamos aqui. Com os mesmos sonhos, as mesmas necessidades, os mesmos desejos, as mesmas dependências da matéria, com os mesmos sentimentos dos conflitos, daquelas pendências que nós deixamos. Ou seja, nós vamos despertar no mundo espiritual feliz ou infeliz, do jeitinho que você estava aqui. Ah, desculpa, só com uma diferença, de forma mais intensa. Porque no mundo espiritual não tem essa matéria pesada. Tudo que for sensação e sentimento, o espírito sente de forma mais intensa. Está respondido. Então, qual deveria ser a nossa preocupação aqui? Conquistar uma felicidade relativa, para que nós possamos, no mundo espiritual, também ter uma felicidade relativa. Então, a segunda boa notícia que eu tenho para dar para vocês, está na mão de cada um de nós, conquistar essa felicidade. Aquilo que nós fizermos desta vida, eu serei na vida futura. Então, essa questão, gente, ela se encontra no Livro dos Espíritos na nossa condição na erraticidade. Então, Kardec faz essa pergunta para quando nós estivermos na erraticidade. Quer dizer, somos espíritos errantes. Ah, então um espírito errante é aquele que erra? Também. O erro, o equívoco, faz parte da característica de um espírito errante. Mas ele não é só um espírito que erra. Os espíritos, nós podemos nos encontrar em 3 condições: encarnados ou alma, como nós estamos hoje, desencarnados ou errantes e espíritos puros. Então, a diferença do errante para o espírito puro é que o espírito errante, ele necessita da reencarnação para realizar o seu processo evolutivo. O espírito puro não precisa. Quando ele reencarna, como é o caso de Jesus, ele vem em missão. Aqui na Terra, gente, em um mundo de provas e expiações, espíritos puros não têm mais lição para aprender e nem pendências para resolver.
Então essa pergunta que Kardec faz é quando nós estamos na erraticidade. Nesse intervalo em que nós estamos nos preparando para a próxima reencarnação. E aí nós sabemos de algumas coisas que teremos que passar, né, Sônia? É isso que ele pergunta. Para nós é penoso, gente? Depende. E nós vamos entender por quê. Como eu disse, ao desencarnarmos e despertarmos no mundo espiritual, nós vamos perceber que a gente continua sentindo da mesma forma. Cada um de nós, gente, tem o seu tempo de despertar e se adaptar ao mundo espiritual. Tem espíritos que é segundos, minutos, horas, dias, meses, anos e séculos. Isso vai depender exatamente do que? Da condição que você desencarnou, da ligação que você tinha com a matéria. Mas depois, cada um no seu tempo, despertando, entendendo a sua condição, vai analisar a última reencarnação. Um dos nossos maiores arrependimentos, gente, tempo perdido aqui na Terra. Você fala, meu Deus, como que eu desperdicei o meu tempo com coisas inúteis? Estava nas minhas mãos corrigir, aprender, aproveitar o valioso tempo que Deus me deu. As oportunidades passaram por mim, eu não aproveitei. Olha eu aqui agora, cheio de coisa para resolver. E nós sabemos, né, gente, que as dependências que a gente tem ainda da matéria, as lições que não aprendemos, aquilo que não conseguimos corrigir e adquirimos mais algumas faltas, né? Tudo isso aí, gente, é o obstáculo para a vida futura. É o obstáculo para o nosso crescimento moral. Aí a gente chega à conclusão, não tem jeito. Tá muito bom aqui no mundo espiritual, mas eu tenho que voltar. Eu tenho que reencarnar. Na condição evolutiva que nós estamos, gente, nós já temos condições de participar de muitas decisões que vão ser tomadas. Tem uma equipe que vai nos ajudar na nossa reencarnação. Primeira coisa, vamos ver as lições a serem aprendidas. Essas lições, vamos ver o corpo físico que você vai ter lá na Terra. As aptidões que você pode ter, muitas vezes os limites do seu corpo físico. Vamos ver o país, a raça, as condições sociais que você precisa para realizar o aprendizado, a família que você vai ter, os amigos, o emprego. Quer dizer, é montado, gente, um pacote reencarnatório para a gente ter sucesso, para a gente conseguir realizar o nosso aprendizado. E a gente reencarna, trazendo na bagagem provas e expiações. Muito falado no meio espírita. Vocês sabem o que é prova e expiações? É a mesma coisa? Tem diferença? Gente, quando nós estamos reencarnados, elas são tão parecidas que nós mesmos confundimos. Muitas vezes a gente não sabe o que é prova e expiações. Desencarnado nós sabemos, mas reencarnado não. Mas as expiações, gente, tem a ver com o nosso passado. É quando exatamente a gente está lá na erraticidade e vê todo o tempo desperdiçado, tudo que você não aprendeu. Então tem a ver com o seu passado. Geralmente volta como resgates dolorosos, ligado à nossa lei de causa e efeito. Então são todos os obstáculos que nós temos que vencer, todas as lições a serem aprendidas. As provas, gente, tem a ver com o nosso futuro. É uma opção, é uma escolha, está ligado com o nosso livre-arbítrio. Mais ou menos, é como quando a gente faz um curso aqui na Terra. Frequenta uma escola, alguma coisa que você vai para aprender e no final você tem que passar por uma avaliação para ver se você está apto. Mais ou menos são as nossas provas, gente.
A gente vai, a gente volta várias vezes, faz análise lá em cima, volta, não aproveita o tempo. Deus é paciente, Ele não se importa, use quantas reencarnações vocês quiserem, mas chega uma hora, uma coisinha aqui, outra ali, a gente vai aprendendo, né, Sônia? Eu aprendi, agora eu quero ver realmente se eu estou apta. São as provas. Então vamos pegar um exemplo, uma doença. Muitas encarnações passadas, abusou-se demais do álcool. Todo o abuso da matéria, gente, tudo aquilo que a gente prejudica o corpo físico, transfere para o perispírito. Quantas vezes a gente volta para o mundo espiritual com o coitadinho do perispírito destruído? Aí a hora que vai montar o programa reencarnatório, a equipe fala: olha, tá vendo? Olha o estado do teu fígado, do rim, do estômago. Então vamos ter que trabalhar para você poder resgatar isso. Então essa doença pode ser um resgate provocado pelo excesso do álcool de outras encarnações. Mas pode ser também que aquela doença que você vem, aquele fígado mais fraco, o estômago, seja um freio. Você acabou de conseguir controlar aquele vício, mas o fígado vem lesado com algum probleminha exatamente para você não ter uma recaída. O De Lucas conta numa de suas palestras que chegou um homem para ele e falou: ai, De Lucas, queria tanto ter o fígado e o estômago bons. Para quê, meu irmão? Mas eu ia comer e beber tudo o que eu quisesse. Ele falou: graças a Deus que o teu estômago e o teu fígado estão com um problema. Então muitas vezes aquilo vem como um freio, para que você não recaia. Pode ser que também essa doença do fígado não tenha nada a ver com um problema de álcool, problema de excesso de comida. Pode ser que ela venha relacionado para você testar algumas virtudes diante daquilo, uma prova. Paciência, resignação, tolerância. Se você não vai se revoltar: nossa, eu não merecia passar por isso. Uma pessoa: nossa, olha, controlo tanto na alimentação, não bebo, não fumo, por que eu estou assim? Então, gente, a mesma doença pode ser um resgate, pode ser uma prova e pode ser os dois. Então são assim com as nossas doenças, são assim com os obstáculos, os problemas. Todas essas vicissitudes da vida, gente, pode ser prova, pode ser resgate, pode ser os dois juntos. Assim são os nossos parentes problemas. O marido problema, a esposa problema, o filho problema, o amigo problema. Pode ter um resgate ali? Pode. Pode ser que encarnações passadas você o prejudicou e você está sofrendo o efeito da lei de causa e efeito. Pode. Mas às vezes, gente, lá no passado você nem foi o que cometeu, você foi vítima do mesmo jeito. Só que aí você aprendeu a lição, você perdoou, só que aquele espírito não perdoou. Aí você se compromete a vir nessa reencarnação para ajudá-lo a aprender a se livrar daquele problema. Aí, por isso, gente, cuidado ao julgar. Como ela é uma trouxa. Como é que aguenta um casamento daquele? Ah, se sou eu, já tinha mandado embora. Como é que aguenta? Não aguenta. Isso daí é amor. E essa pessoa veio para ajudar. E muitas vezes, gente, o nosso parente problema, a nossa ovelha negra, nem faz parte do nosso passado espiritual, nem faz parte da nossa família espiritual. Só que é um espírito que precisa de ajuda. Tem uma família espiritual toda desequilibrada. Aí a espiritualidade fala: você aceita? Ele pode vir na tua família? Você o ajuda? Então, gente, as situações que nós passamos de conflito nesta vida, pode ser resgate,
pode ser prova, pode ser os dois. Então todas essas vicissitudes, ela vem na nossa bagagem como prova e expiações. Então quando nós estamos no mundo espiritual e tomamos consciência de muitas situações, não é penoso para nós. Lógico que nós temos medo, nós ficamos um pouco apreensivos, nós sabemos que nós vamos voltar, que tem a predominância da matéria, não é 100% garantido que você vai conseguir, então você tem medo. É a mesma coisa, a gente usa exemplo da Terra porque diz que a Terra é uma cópia imperfeita do mundo espiritual, é mesmo. É a mesma coisa aqui. Você está protegido pela tua família, na sua zona de conforto. Só que aparece uma proposta fora da cidade, até em outro país. Pode ser às vezes um tratamento que você tem que fazer, uma proposta de trabalho, um curso. Você tem medo. Você não sabe o que você vai encontrar lá fora. Você está tão protegido aqui no meio daqueles que você ama, seguro, mas você sabe que é para melhor. Para você se curar, para você se aperfeiçoar, para você ter uma condição. Então, mesmo com medo, apreensivo, você vai. É assim, gente, nós não ficamos com esse, não é penoso para nós, mas é cheio de esperança. E olhem, a hora que vai montar o nosso programa reencarnatório, a gente fala assim, põe tudo que eu tenho para fazer aí, põe tudo numa encarnação só. A espiritualidade fala, calma, você não ia aguentar. Você vai com o fardo que você consegue carregar. Então cuidado, hein, gente. Na hora da dor, do sofrimento, eu não merecia. Por que eu estou passando por isso? Eu não tenho força. Tem sim. O que nós viemos é o fardo proporcional. Então não é penoso. Mas eu falei para vocês, depende. Porque existem espíritos, gente, que ele desencarna principalmente com sentimentos de ódio, rancor e vingança tão forte, né, Sônia? Que ele desperta no mundo espiritual. Alguns, tem outros que nem têm condições, mas ele não aceita a sua condição. Ele não aceita a oportunidade de reencarnar e junto com seus desafetos acabar com aquele sentimento. Prefere muitas vezes a ligação com a sua vítima ou com as vítimas desencarnado. Ele não quer. Aí o que acontece, novamente usando o exemplo da Terra? Quando nós temos uma pessoa que nós amamos e essa pessoa está no fundo do poço, com uma dependência muito grande. A gente sabe que ela está se prejudicando, que ela está prejudicando outros, mas ela não aceita o tratamento. Quantas vezes é feita uma internação obrigatória? Gente, o pai é amor. Quando ele vê um filho lá em cima, sofrendo, não quer ajuda, ele está se prejudicando, prejudicando muitos que estão à sua volta, faz-se uma internação também dessa forma, reencarnação compulsória. Ele volta à Terra com a espiritualidade decidindo por ele. Para esse espírito é penoso. Volto a repetir, cuidado ao julgar. Aquelas pessoas revoltadas, aquelas pessoas com problemas seríssimos, que muitas vezes acaba até tirando a própria vida. Para ele, gente, é penoso. Apesar do nosso véu do esquecimento, nós ainda no íntimo sabemos que viemos aqui por uma opção, uma escolha nossa. Esses espíritos não queriam vir. Aqui para eles é uma prisão. Então, gente, muito cuidado. Esses espíritos, se nós temos essas pessoas à nossa volta, ou conhecemos pessoas extremamente revoltadas, pessoas extremamente difíceis, precisam muito mais do nosso amor. Porque só o amor, gente, pode vir a tocar o coração desses espíritos. Então, na nossa vida, gente, todos esses obstáculos, todos esses problemas, eles fazem parte, então, desse nosso pacote reencarnatório. Nós temos duas opções. Ou nós pegamos os problemas, e obstáculos e transformamos em sofrimento, porque dor é necessária, sofrimento é teimosia nossa.
Ou nós pegamos todos esses problemas e obstáculos e transformamos em aprendizado. Por isso que eu disse que essa questão tinha muito a ver com a parábola de Jesus. Porque Jesus, ele nos dá a indicação da opção que nós temos que escolher. O caminho certo para transformar todos esses obstáculos em aprendizado. Quando ele diz: se esforce para entrar pela porta estreita, porque larga é a porta da perdição. O caminho que conduz a ela é espaçoso, muitos por ela entrarão, mas a porta da vida é pequena. O caminho que conduz a ela é estreito, muitos vão procurá-la, mas não vão encontrá-la. E aí, alguém do povo, preocupado, pergunta: mas Senhor, então muitos não vão se salvar? E Jesus volta a repetir: esforce e entre pela porta estreita, porque muitos vão procurá-la e não vão encontrá-la. Gente, então Jesus fala da porta estreita e da porta larga. Porque no mundo de provas e expiações, gente, onde a gente vem para reparar as nossas faltas, realizar o nosso aprendizado, é oferecido para nós duas estradas no caminho da vida. A estrada da degradação ou da perdição, e a estrada da evolução ou da salvação. Dependendo, a estrada que nós optarmos vai abrir uma porta para nós. A estrada da perdição, vai abrir a porta da morte. E a estrada da evolução vai abrir a porta da vida. O que significa isso? Essa estrada da perdição que Jesus coloca é por causa da linguagem do Evangelho. Vamos facilitar para nós? A estrada da perdição é a matéria. Então, no mundo de provas e expiações, a matéria tem uma influência muito grande sobre nós, porque ela alimenta dois sentimentos que nós temos: orgulho e egoísmo. Diz alguém aqui para mim se as coisas da matéria não são boas. Quem é que não gosta de comida boa? Quem não gosta de uma roupa bonita? Um carro confortável? Uma casa com todo o conforto? Viagens? Ter dinheiro para poder sair, passear, oferecer boas escolas para os filhos? Quem não gosta disso? Não é gostoso? Não é bom? Se a gente falar que as coisas da matéria não são boas, nós estamos mentindo. Pois bem, enquanto está tudo muito bom na nossa vida, que delícia! Mas a hora que chega as provas, as expiações, os obstáculos, os parentes problemas, um desemprego, um conflito, um relacionamento, aí dói muito, Não é fácil. E aí, gente, na maioria das vezes, como a matéria tem uma predominância muito grande sobre nós vamos tentar buscar na matéria a satisfação e a felicidade pelo problema que nós estamos passando. Vocês já ouviram assim, só bebendo para esquecer o problema? Se você estivesse na minha casa, passando pelo problema que eu estou passando, você ia fazer a mesma coisa que eu, você ia sair, você ia viajar, você ia buscar diversão. Então a gente vai buscar na matéria para ver se a gente esquece o problema, se a gente encontra um pouco de satisfação. Agora vamos ser bem sinceros. Depois que passa o que você foi buscar na matéria, seja diversão, seja o álcool, seja o fumo, seja a droga, seja a viagem, seja outras companhias mais alegres do que aquelas que eu tenho em casa, resolveu o problema? Não. Às vezes complicou muito mais. E aí vem aquele vazio. Aí você fala: eu tenho que procurar mais diversão, Tem que fazer outra viagem. Esse carro aqui já não... Eu preciso de outro. Eu preciso de outra casa. Porque, gente, tudo que é matéria não traz felicidade. Tudo que é matéria traz contentamento.
e tem prazo de validade. Matéria não tem prazo de validade? Estraga, acaba, envelhece. Tudo que é matéria é perecível. Daí um tempo, daí 15, 20 dias, o carro já não agrada mais, não é assim? Você abre o armário, você não tem mais roupa para pôr, calçado, né? Aquela casa lá já começa a ver defeito. Por quê? Porque é perecível. Vem o vazio existencial. E aí o que você faz? Você vai buscar mais coisa da matéria. E aí acaba, muitas vezes, provocando uma dependência da matéria. Tem certas coisas da matéria, nós sabemos aqui, que causa dependência física e mental. Quando começa a causar dependência, você começa a se prejudicar e muitas vezes prejudicar aqueles que estão à tua volta. Então aquelas coisas tão gostosas da matéria leva muitas vezes você ao vício, à gula, à preguiça, à soberba, à avareza, à corrupção, à inveja, aos ciúmes, ao orgulho e muitos outros sentimentos que nós sabemos que é decorrente do abuso. Aí o que acontece, o que Jesus disse? Quando nós escolhemos esta estrada, nos leva à morte. É exatamente essa morte que vocês estão pensando do corpo físico. Desencarnamos. O que eu disse para vocês? Que a hora que a gente chegar lá, a gente vai sentir as mesmas necessidades, as mesmas vontades. Aí a gente chega no mundo espiritual. Igualzinho quando a gente faz uma viagem aqui para outro país. Quando você volta com as malas, não passa pela alfândega? O que não pode entrar no país fica retido na alfândega. Aí a gente chega lá. A alfândega espiritual é o umbral. Você chega no umbral com a sua bagagem que você trouxe da terra. Dá para levar alguma coisa da matéria? Joia, carro, dinheiro acumulado no banco, nas aplicações, a mansão, as roupas, nada, nem o corpo físico. Aí vai abrir a bagagem, mas está lá todos os sentimentos decorrentes do abuso da matéria. Tem orgulho, tem egoísmo, tem soberba, tem preguiça, tem tudo. Aí eles olham e falam assim, mas não tem nem um pouquinho de paciência, tolerância, trabalho, resignação, não tem nada disso, não passa. A mala vai ficar retida, só que o dono da mala junto. Aí nós vamos ficar lá, nós vamos fazer novo planejamento, vamos voltar à terra, vamos ver se a gente consegue então trocar essa mala. Então, gente, as coisas da matéria formam esse obstáculo. Então, o que Jesus convida? Troca de caminho. Pega o caminho da evolução e da salvação. É matéria também, viu? Porque nós não podemos ficar sem a matéria. Dá para viver sem a matéria? As coisas da matéria, não. Mas o que Jesus vai pedir para nós? Controle. O problema das coisas da matéria é o abuso. Então você controla. Use as coisas da matéria com moderação. É fácil? Não é. Porque eu disse para vocês que as coisas da matéria nós gostamos ou ela causou uma dependência. Então, o que é escolher o caminho da salvação? Diante da vida que nós temos, essa vida material que não dá para a gente ficar sem, mudança de atitude. Essa é a estrada da evolução. Mude a sua atitude diante das situações. Não tente compensar o sofrimento que você está passando buscando o recurso na matéria que você não vai encontrar. Diante daquele problema que você está passando, veja qual é a atitude que você tem que tomar, que lição que você tem que aprender aí. Aí, provavelmente, gente, nós vamos ter que ter paciência, tolerância, resignação, amor pela ovelha negra, pelo problema, persistência, humildade, caridade, amor. Aí você chega no mundo espiritual, abre a bagagem e essas coisas estão todas lá.
Essa é a nossa passagem para camadas vibratórias exatamente daquilo que nós levamos na nossa bagagem. Então, gente, por isso que eu disse para vocês, a felicidade lá está nas nossas mãos. A opção do caminho que nós vamos escolher. A espiritualidade vai deixar para o nosso livre-arbítrio. Por isso que Jesus nos deixa no seu Evangelho os conselhos. Se nós vamos aceitar ou não, cabe a cada um de nós. Boa tarde a todos. Mais uma vez, só temos a agradecer essa doutrina maravilhosa que veio tão claramente nos consolar, nos dizer das leis do Pai Criador, nos dizer de Jesus. Jesus veio com a consciência de Deus materializada para nos abrir o conhecimento, para nos deixar exatamente com mais facilidade para vivermos o nosso dia a dia. Então cabe a quem? Cabe a nós. Somente a nós escolhermos exatamente como diz o Evangelho, entre a porta estreita e a porta larga. A porta larga é o imediatismo, são os prazeres curtos, fúteis, que depois nos trazem o quê? Um vazio existencial muito grande. Saímos desse contentamento exagerado, né? Pior do que entramos. Então vamos exatamente pensar e agir como o Evangelho de Jesus. Não é difícil. A cada dia a gente lê um trechinho, a gente fica sabendo de alguma coisa nova. Vamos exatamente deixar dentro de nós essa sementinha do Mestre Jesus progredir todos os dias. Vamos regar com fé. Vamos ter amor no nosso coração, respeitar o nosso próximo e, acima de tudo, vamos respeitar a nossa família. Vamos exatamente ter uma memória boa, bons sentimentos com os nossos antepassados que vieram preparar esse terreno. E que terreno fértil que temos agora, com tanto que vieram os nossos profetas e, por fim, o Mestre Maior Jesus. Então vamos mais agradecer do que pedir, com certeza. Vamos agradecer essa semana maravilhosa que passamos. Vamos agradecer pela semana que virá, por tudo que temos, pelas facilidades e pelas dificuldades, porque a fé nos faz fortes e, sendo fortes, vamos superar com certeza todas as nossas dificuldades. Vamos orar a prece que Jesus nos ensinou para encerrarmos esse nosso banquete. Pai nosso que estais no céu, santificado, Senhor, seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje sempre, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, assim como devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixe, Senhor, cair em tentação. E livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal que ainda temos em nosso coração. Graças a Deus e a Jesus, que seja um domingo esplendoroso de festa e confraternização. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai,
Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que não vos conhece, esperança para aquele que sofre. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes fecundas e infinitas, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem.